A vida de fé. A Bíblia revela o curso normal do caminhar de um cristão, em passagens como: o justo viverá por fé, Romanos 1,17, esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2,20, e, andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5,7. É pela fé que devemos viver. Embora compreendamos esse princípio facilmente, não o experimentamos na prática de imediato. A vida de fé não apenas difere por completo da vida de sentimento, é diametralmente oposta a ela. Quem vive pelas sensações só pode seguir a vontade de Deus ou buscar as coisas que são de cima nos momentos em que está animado. Se sua sensação de felicidade cessa, para toda atividade. Isso não acontece com quem vive pela fé. É que a fé se acha ancorada naquele em quem ele crê, e não naquele que exercita o crer, isto é, em si mesmo. A fé não olha para aquilo que nos acontece, mas para aquele em quem cremos. Embora o crente possa mudar por completo, aquele em quem confiamos nunca muda. Por isso, podemos prosseguir sem parar. É a fé que estabelece nosso relacionamento com Deus. E a fé não leva em conta os próprios sentimentos, porque está envolvida com Deus. A fé segue aquele em quem cremos. Já o sentimento se volta para a maneira como nos sentimos. A fé contempla a Deus, enquanto o sentimento contempla o ego. Deus nunca muda. Ele é o mesmo tanto num dia nublado como no ensolarado. Por isso aquele que vive pela fé é tão imutável quanto Deus. Manifesta o mesmo tipo de vida tanto nas trevas como na luz. Já aquele que vive pelo sentimento certamente vai levar uma existência de altos e baixos, porque seu sentimento está sempre mudando. O que Deus espera de seus filhos é que não façam do prazer o objetivo máximo de sua vida. O Senhor quer que eles vivam crendo nele. Eles devem prosseguir na corrida espiritual, quer sintam conforto, quer angústia. Nunca mudam de atitude para com Deus por causa de suas sensações. Estas podem até ser negativas, insossas ou sombrias. Todavia, enquanto estiverem certos de que estão fazendo a vontade de Deus, continuam a avançar, confiando nele. Muitas vezes suas emoções parecem rebelar-se contra essa atitude. E eles se tornam excessivamente tristes, melancólicos, desanimados, como se seus sentimentos estivessem lhes pedindo para cessar toda atividade espiritual. No entanto, prosseguem como sempre, ignorando por completo esse sentimento contrário, pois reconhecem que têm de realizar a obra. Esse é o caminho da fé, que não atenta para a emoção, mas exclusivamente para a vontade de Deus. Se estão convencidos de que Deus quer algo, empenham-se para realizá-lo, mesmo que seu sentimento não esteja interessado nisso. Aquele que vive pelas sensações só realiza aquilo em que ele próprio está interessado. Quem vive pela fé obedece por completo à vontade de Deus, sem nenhuma preocupação com seu próprio interesse ou com sua indiferença. Quem vive pelo sentimento deixa de permanecer em Deus e busca encontrar satisfação na alegria. Já o crente que vive pela fé procura obter satisfação em Deus, sempre pela fé. Como ele possui a Deus, seus sentimentos felizes nada acrescentam à sua alegria profunda. E suas sensações dolorosas tampouco os tornam infelizes. O crente que vive pela emoção vive para si mesmo. O que vive pela fé se acha capacitado a viver para Deus, sem dar lugar à vida do seu ego. Quando satisfazemos o ego, não temos uma vida de fé, mas de sentimento. As boas sensações realmente agradam ao ego. Quem anda segundo os sentimentos, demonstra que ainda não entregou sua vida natural à cruz. Ainda reserva algum lugar para o ego, desejando fazê-lo feliz. Ao mesmo tempo continua trilhando o caminho espiritual. A experiência cristã, do princípio ao fim, é uma jornada de fé. Pela fé, entramos na posse de uma nova vida, e por meio dela, vivemos essa nova vida. A fé é o princípio de vida do cristão. Todos os crentes naturalmente reconhecem isso. Entretanto, parece que muitos se descuidam dessa verdade em sua experiência, o que é bastante estranho. Esquecem-se de que viver e agir pela emoção ou por sentimentos alegres está relacionado com a vista, e não com a fé. E o que é a vida de fé? É a que vivemos de modo contrário à vida de sentimento, desprezando-a totalmente.
O cristão que deseja viver por esse princípio jamais deve alterar sua conduta, ou se queixar amargamente ao se sentir frio, ressequido, vazio ou aflito, como se tivesse perdido sua vida espiritual. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.